Olá, crianças! Sejam bem-vindas à minha mini-aula sobre os super-heróis do nosso corpo, os aminoácidos. Eu sou o professor Marinho e hoje vamos descobrir como eles nos ajudam a crescer fortes e saudáveis. Imaginem que nosso corpo é uma casa gigante. Para construir uma casa precisamos de tijolos, certo? Os aminoácidos são como os tijolos mágicos que constroem tudo no nosso corpo. Eles formam as proteínas, que são super importantes. Existem dois tipos principais de aminoácidos, os essenciais e os não essenciais. Os essenciais são aqueles que nosso corpo não consegue fazer sozinho. Precisamos comê-los. Um exemplo de aminoácido essencial é a leucina. Ela é uma construtora de músculos. Sabe quando vocês correm, pulam e brincam? A leucina ajuda a deixar seus músculos fortes. Outro essencial é a lisina. Ela é como um escudo para o nosso corpo. A lisina ajuda a criar defesas para nos proteger de dodóis e gripes. Que legal, não é? E tem o triptofano. Ele é um amigo do sono e da alegria. O triptofano nos ajuda a ficar calmos e felizes, e a ter um soninho gostoso à noite. Agora, os aminoácidos não essenciais. Nosso corpo é tão esperto que consegue fabricar esse sozinho. Um deles é a glicina. Ela é a cola que nos mantém firmes. A glicina ajuda a formar o colágeno, que é o que deixa nossa pele macia e nossos ossos fortes. Incrível, né? Viram como os aminoácidos são importantes? Para ter todos eles, tanto os que nosso corpo faz quanto os que precisamos comer, é super importante ter uma alimentação colorida e variada. Comendo bem, vocês terão todos os tijolinhos para construir um corpo forte, inteligente e cheio de energia para brincar e aprender. Até a próxima aventura no mundo da ciência. Olá, pequenos exploradores. Eu sou o professor Marinho e hoje vamos embarcar numa aventura incrível dentro do nosso próprio corpo. É um lugar mágico, cheio de coisas minúsculas que trabalham juntas para nos manter saudáveis e cheios de energia. Imaginem que o nosso corpo é como uma casa muito especial. Dentro dela, tudo precisa estar em perfeito equilíbrio. Se algo fica desequilibrado, podemos não nos sentir tão bem. Um desses equilíbrios importantes é o do nosso sangue. O nosso sangue, que corre por todo o nosso corpo, precisa ter um nível de acidez ou alcalinidade muito certinho. Chamamos isso de pH. Pensem no pH como um super termômetro para o sangue, mas que mede o quão azedinho ou docinho ele está. Se o pH do nosso sangue fica muito azedo ou muito doce, o corpo não consegue funcionar direito. É como tentar andar de bicicleta com os pneus muito cheios ou muito vazios. Precisamos de ajudantes especiais para manter o pH sempre no ponto certo. E quem são esses ajudantes? São os nossos amigos aminoácidos. Eles são como pequenos blocos de construção mágicos que formam muitas coisas importantes no nosso corpo, como músculos, cabelos e até mesmo a nossa pele. Mas os aminoácidos têm um superpoder secreto. Eles são como super-heróis que conseguem pegar ou soltar umas partículas muito, muito pequenas, que chamamos de prótons. Pensem nos prótons como pequenos, azedinhos, que mudam o pH. Quando o sangue fica muito azedo, significa que tem muitos, azedinhos, prótons, soltos. Então, os aminoácidos esticam suas mãozinhas e pegam esses prótons, tirando-os de circulação e ajudando o sangue a ficar menos azedo. E se o sangue fica muito doce ou alcalino, significa que faltam azedinhos. Aí, os aminoácidos soltam os prótons que eles guardaram, colocando-os de volta no sangue para que ele volte ao equilíbrio. É como uma dança perfeita. Os aminoácidos estão sempre prontos para pegar ou soltar os prótons, garantindo que o pH do nosso sangue fique sempre no ponto certo. Eles são verdadeiros tampões, protegendo o nosso corpo. Na próxima parte da nossa aventura, vamos descobrir ainda mais sobre como esses super-heróis minúsculos trabalham e o que acontece quando eles não conseguem manter o equilíbrio sozinhos. Até lá, pensem nos seus aminoácidos trabalhando duro. Olá novamente, meus pequenos cientistas. Na nossa última aventura, vimos como os aminoácidos são super-heróis que mantêm o pH do nosso sangue sempre no ponto certo, pegando e soltando aqueles azedinhos, os prótons. Mas e se o sangue precisar de uma ajuda extra? Não se preocupem, o nosso corpo é tão inteligente que tem outros ajudantes incríveis. Pensem nos nossos pulmões, aqueles que nos ajudam a respirar. Eles também são importantes para o pH do sangue.
Quando respiramos, colocamos para fora um ar que tem um pouquinho de azedinho nele, chamado dióxido de carbono. Se o sangue fica muito azedo, os pulmões trabalham mais rápido para tirar mais dióxido de carbono, como se estivessem limpando o sangue. E temos mais um time de super-heróis, os nossos rins. Eles são como filtros mágicos que trabalham sem parar, limpando o nosso sangue de tudo o que não precisamos. Os rins conseguem jogar fora os azedinhos extras pela nossa urina e também conseguem guardar os docinhos que o sangue precisa. Eles são muito espertos em manter o equilíbrio. Então, temos os aminoácidos, os pulmões e os rins, todos trabalhando juntos como uma orquestra perfeita para manter o pH do nosso sangue sempre na medida certa. É um trabalho em equipe incrível. E o que podemos fazer para ajudar esses super-heróis? Comer frutas e vegetais coloridos, beber bastante água e brincar muito. Tudo isso ajuda o nosso corpo a funcionar direitinho. Porque quando cuidamos do nosso corpo, estamos ajudando os aminoácidos, os pulmões e os rins a fazerem o trabalho deles ainda melhor. Eles ficam felizes e nós ficamos cheios de energia para explorar o mundo. É uma mágica que acontece dentro de nós a cada segundo, sem que a gente perceba. O nosso corpo é uma máquina maravilhosa e o equilíbrio do pH do sangue é uma das suas maiores proezas. Então, da próxima vez que você correr, pular ou até mesmo pensar, lembre-se dos seus super-heróis internos trabalhando duro para manter tudo em harmonia. Eles estão sempre cuidando de você, garantindo que sua aventura pela vida seja sempre feliz e cheia de saúde. Conheçam o professor Marinho. Ele era um professor universitário muito esperto, mas também adorava cuidar do corpo. Todos os dias depois de dar suas aulas ele ia para a academia. Na academia, Marinho não só se exercitava, mas também pensava em coisas incríveis sobre o corpo humano. Um dia, enquanto pedalava na bicicleta ergométrica, ele teve uma ideia brilhante para explicar algo muito importante para as crianças. Vocês sabiam que nosso corpo é feito de pedacinhos muito pequenos? Ele pensou. Esses pedacinhos são como bloquinhos de montar, e eles têm um nome especial: aminoácidos. Marinho imaginou que cada aminoácido era um bloquinho de uma cor diferente. Juntos, eles formavam tudo em nosso corpo, nossos músculos fortes, nosso cabelo brilhante e até mesmo as unhas dos nossos pés. Mas de onde vêm esses bloquinhos mágicos? Ele se perguntou. Eles vêm da comida que comemos. Quando comemos carne, ovos, feijão ou lentilha, estamos enchendo nosso corpo de aminoácidos. Ele imaginou que quando mastigamos a comida, nosso estômago e intestino trabalham como uma grande máquina de separar. Eles quebram a comida em pedacinhos ainda menores, liberando os aminoácidos. É como se a comida fosse um grande castelo de bloquinhos, pensou Marinho. E nosso corpo, com sua supermáquina, desmonta o castelo para pegar cada bloquinho sozinho. Depois que os aminoácidos são separados, eles viajam pelo nosso sangue, que é como uma estrada muito movimentada. Eles vão para todos os lugares do corpo, prontos para serem usados. E o que eles fazem lá? Marinho sorriu. Ah, essa é a parte mais legal. Eles são usados para construir coisas novas ou para consertar o que está velhinho no nosso corpo. Mas tem um segredo sobre esses bloquinhos, Marinho pensou enquanto terminava seu exercício. Alguns deles podem virar outras coisas, e isso é o que chamamos de metabolismo. Mas essa história fica para a próxima vez. Conheçam o professor Marinho. Ele adora ir à academia para se exercitar. Que bom estar aqui, ele pensou, enquanto levantava pesos com um sorriso. Depois de um bom treino, Marinho sentiu-se cheio de energia. Uau, de onde vem toda esta força e energia? Ele se perguntou, enquanto bebia água. De repente, uma voz curiosa perguntou, professor Marinho, o que nos dá energia? Era a pequena Lia, que estava a fazer exercícios leves com a sua mãe. Marinho sorriu. Ah, Lia, é uma ótima pergunta. Sabes, dentro do nosso corpo, temos uns pequenos construtores chamados aminoácidos. Imagina que o teu corpo é uma casa e os aminoácidos são os tijolos mágicos que a constroem, explicou Marinho. Nós obtemos estes tijolos de alimentos especiais. Lia pensou, alimentos especiais. Marinho acenou com a cabeça. Sim, carne, peixe, ovos, feijão, lentilhas, todos eles são cheios de aminoácidos.
Quando comemos estes alimentos, o nosso corpo separa-os em pequenos aminoácidos. Eles são como mini-heróis a viajar pelo nosso corpo, disse Marinho. A primeira coisa que eles fazem é ajudar a construir e reparar os nossos músculos. É por isso que ficamos fortes quando comemos bem e nos exercitamos, explicou Marinho. Lia tocou no seu braço. Então, os aminoácidos constroem os meus músculos. Exatamente, disse Marinho, mas eles também podem fazer algo mais incrível. Quando o nosso corpo precisa de energia extra e não tem açúcar suficiente, os aminoácidos podem transformar-se em energia. É como mágica, Marinho disse com um piscar de olhos. Mas há muito mais para descobrir sobre eles. Mas, Lia, há um segredo importante que os aminoácidos guardam, continuou Marinho com um ar misterioso. Se comermos muitos tijolos mágicos, mais do que o nosso corpo precisa, eles podem transformar-se noutra coisa. Imagina que estás a construir uma casa e tens tijolos a mais. O que fazes com eles? Perguntou Marinho. Lia pensou um pouco. Guardo ou deito fora, respondeu ela. Exatamente, disse Marinho. O nosso corpo é muito inteligente e tenta livrar-se do que não precisa. Mas alguns desses tijolos mágicos, a mais transformam-se em pequenos lixos, que se chamam ureia, ácido úrico e amônia. Se tivermos muitos destes lixos no nosso corpo, eles podem começar a causar problemas, como deixar-nos cansados ou até fazer-nos sentir mal. É como ter lixo a mais na nossa casa, não é bom. Por isso, é muito importante comer a quantidade certa de alimentos com aminoácidos. Nem a mais, nem a menos. O equilíbrio é a chave para um corpo feliz e saudável. Às vezes, é difícil saber a quantidade certa, não é? É por isso que existem pessoas especiais que nos podem ajudar, como os médicos e os nutricionistas. Eles são como guias que nos ensinam a escolher os alimentos certos para o nosso corpo, para que tenhamos energia e músculos fortes, sem acumular lixos desnecessários. Sabes, Lia, estudar e aprender sobre o nosso corpo e sobre os alimentos é uma das coisas mais importantes que podemos fazer. É como ter um superpoder. Quando estudamos, entendemos melhor como tudo funciona e como evitar os perigos de comer algo em excesso sem saber. Assim, podemos cuidar de nós de forma inteligente. Então, Lia, continua a ser curiosa e a aprender. Com conhecimento, podes ter um corpo cheio de energia e alegria, sempre pronto para novas aventuras e com todos os teus tijolos mágicos no lugar certo. Olá, pequenos exploradores. Eu sou o professor Marinho e hoje vamos embarcar numa aventura incrível dentro do nosso próprio corpo. É um lugar mágico, cheio de coisas minúsculas que trabalham juntas para nos manter saudáveis e cheios de energia. Imaginem que o nosso corpo é como uma casa muito especial. Dentro dela, tudo precisa estar em perfeito equilíbrio. Se algo fica desequilibrado, podemos não nos sentir tão bem. Um desses equilíbrios importantes é o do nosso sangue. O nosso sangue, que corre por todo o nosso corpo, precisa ter um nível de acidez ou alcalinidade muito certinho. Chamamos isso de pH. Pensem no pH como um super termômetro para o sangue, mas que mede o quão azedinho ou docinho ele está. Se o pH do nosso sangue fica muito azedo ou muito doce, o corpo não consegue funcionar direito. É como tentar andar de bicicleta com os pneus muito cheios ou muito vazios. Precisamos de ajudantes especiais para manter o pH sempre no ponto certo. E quem são esses ajudantes? São os nossos amigos aminoácidos. Eles são como pequenos blocos de construção mágicos que formam muitas coisas importantes no nosso corpo, como músculos, cabelos e até mesmo a nossa pele. Mas os aminoácidos têm um superpoder secreto. Eles são como super-heróis que conseguem pegar ou soltar umas partículas muito, muito pequenas, que chamamos de prótons. Pensem nos prótons como pequenos, azedinhos, que mudam o pH. Quando o sangue fica muito azedo, significa que tem muitos, azedinhos, prótons, soltos. Então, os aminoácidos esticam suas mãozinhas e pegam esses prótons, tirando-os de circulação e ajudando o sangue a ficar menos azedo. E se o sangue fica muito doce ou alcalino, significa que faltam azedinhos. Aí, os aminoácidos soltam os prótons que eles guardaram, colocando-os de volta no sangue para que ele volte ao equilíbrio. É como uma dança perfeita. Os aminoácidos estão sempre prontos para pegar ou soltar os prótons, garantindo que o pH do nosso sangue fique sempre no ponto certo. Eles são verdadeiros tampões, protegendo o nosso corpo. Na próxima parte da nossa aventura, vamos descobrir ainda mais sobre como esses super-heróis minúsculos trabalham e o que acontece quando eles não conseguem manter o equilíbrio sozinhos.
Até lá, pensem nos seus aminoácidos trabalhando duro. Olá de novo, pequenos exploradores. Eu sou o professor Marinho e na nossa última aventura descobrimos que os aminoácidos são como super-heróis que mantêm o nosso sangue sempre no ponto certo, não é? Eles são os nossos tampões especiais. Mas o que acontece se comemos muita comida cheia de proteínas, como carne, ovos ou feijão? É como se mandássemos aminoácidos demais para a festa no nosso corpo. Quando temos aminoácidos em excesso, o corpo não consegue usar todos eles. É como ter muitos brinquedos e não saber onde guardar. Aí, esses aminoácidos extras precisam ser transformados, e nesse processo, eles deixam um lixinho para trás. Um desses lixinhos é a amônia. A amônia tem um cheirinho forte e não é nada legal para o nosso corpo em grandes quantidades. Pensem nela como um gás que pode nos deixar meio doentinhos. Mas não se preocupem, nosso corpo é muito esperto e tem uma fábrica de reciclagem incrível, o nosso fígado. Ele pega a amônia perigosa e a transforma em algo menos prejudicial, chamado ureia. A ureia é como um lixinho, mais fácil de lidar. Depois de ser transformada, ela viaja pelo nosso sangue até chegar aos nossos rins, que são como dois filtros mágicos. Os rins pegam a ureia e a colocam para fora do corpo quando fazemos xixi. Existe outro lixinho, que pode aparecer, o ácido úrico. Ele também é formado quando o corpo processa algumas coisas. Se tivermos muito ácido úrico, ele pode formar pequenos cristais, como pedrinhas minúsculas, que podem causar dor. Por isso, é muito importante não exagerar na quantidade de proteínas que comemos. Se o nosso corpo tiver que lidar com muito lixo, de uma vez, os nossos super-heróis e as nossas fábricas de reciclagem podem ficar sobrecarregados. O segredo é o equilíbrio. Comer de tudo um pouco, na medida certa, é o melhor jeito de ajudar os nossos aminoácidos e todos os nossos órgãos a trabalharem felizes e nos manterem saudáveis. E a melhor parte é que, quanto mais estudamos e aprendemos sobre o nosso corpo e os alimentos, mais espertos ficamos. Assim, podemos sempre pedir ajuda a um adulto ou a um profissional, como um médico ou nutricionista, para saber o que é melhor para nós. Aprender é o maior superpoder de todos. Era uma vez, em uma universidade cheia de cores e alegria, um professor muito especial chamado Marinho. Ele amava explicar os segredos do corpo humano e sempre deixava tudo muito divertido. Olá, meus pequenos cientistas, começou Marinho. Vocês sabiam que nosso corpo é feito de milhões de tijolinhos minúsculos? Eles se chamam aminoácidos. Ele continuou, quando esses aminoácidos se dão as mãos e se juntam em uma fila, eles formam uma corrente que chamamos de peptídeo. Pensem neles como um colar de contas coloridas. Mas o mais incrível é que alguns desses peptídeos são super especiais. Eles são como mensageiros secretos que viajam pelo nosso corpo, levando informações importantes. Nós os chamamos de hormônios peptídeos. Um exemplo é a insulina. Ela é como uma chave mágica que ajuda o açúcar que comemos a entrar nas nossas células, dando energia para brincar e aprender. Outro mensageiro querido é a ocitocina, o hormônio do abraço. Ele nos faz sentir bem e felizes quando estamos perto de quem amamos, como a família e os amigos. E que tal o hormônio do crescimento? Ele é o responsável por nos ajudar a crescer, ficar mais altos e fortes, como árvores que alcançam o céu. Temos também o glucagon, que é como um alerta para o corpo. Ele faz o contrário da insulina, liberando um pouco de açúcar guardado quando precisamos de uma energia extra rapidinho. Viram só como esses pequenos mensageiros feitos de aminoácidos são importantes? Eles trabalham sem parar para que nosso corpo funcione direitinho, como um relógio perfeito. E assim, com a ajuda dos aminoácidos, nosso corpo cria uma verdadeira orquestra de hormônios, cada um com sua função, nos mantendo saudáveis e cheios de vida. Viva os hormônios peptídeos!